E você, Thiago, tá namorando então? Bom, eu tô sim, namorando agora. Depois da... Quanto tempo? Ah, deve ter alguns meses. Há meses? Já. Ah, então é coisa nova. Não vai casar? Ah, não. Sério? Não. Por que não, cara? Não vou, cara. Não Um vou. dia. Você tá com quantos anos? Não precisa, Quantos 27. É, 27 não dá pra pensar ainda. É, não dá pra pensar, pô. Com essa vida toda pela frente, um monte de coisa pra fazer, pra que isso Exato. agora? Mas você nunca pensou sobre isso ou você pensa às vezes? Ah, um Nem dia eu vou penso. casar. Já pensei e prefiro não pensar. Quando você era mais novo, você pensava? Sim, pensava quando era mais novo. Vou casar e tal. Vou casar, filhos. mas depois que você fica rico, depois que você começa a viajar o mundo, você pensa, Mas é que melhor tá. dar tempo ao tempo. Esse lance de ficar rico. Porque às vezes os caras falam, né? Ah, o Vilela é rico. Né? Eu sou rico. Qual que é o patamar pra falar o cara é rico? Eu acho Porque eu moro numa casa boa, assim. Mas eu juntei uma grana e comprei a casa. Isso me faz rico? Ou é o dinheiro no banco? Ou é... Sem ser rico Essa de é uma saúde, boa né? pergunta, sabia? É. Eu acho que o que pode te fazer se sentir rico de verdade é você comprar aquilo que você quer. Tá, Se eu posso comprar aquilo que eu quero, eu sou rico. acredito que sim. Ô, Lene, pede uns donuts aí pra gente. Eu posso comprar. Boa. Eu vou pagar. Boa, boa. Pago pra todo mundo, inclusive, aqui. Fechou? Então eu sou rico, cara. É rico. É, Milionário. exatamente. Você paga? Você compra o que você quer? Olha, eu... Ou você tem gostos modestos? Não, ó, eu posso até entrar num site de repente e fazer a compra, Olha mas o site que a gente tá... Cuidado com o que você tá falando. o problema é chegar na minha casa, né? E o cartão pagar. Ah, tá! Querer Querer e o quê? comprar, você compra. Você Aperta- vai ser entregue. aperta- Mas isso é um ponto, né, Thiago? É, mas na verdade, a definição de riqueza ela pode qual ser que é muito definida por quanta grana você tem. Então, se você fizer a conta, qual resposta você dá para a pergunta quanto tempo eu consigo sobreviver com isso se eu não trabalhar mais? Putz, isso é uma coisa que às vezes eu penso. É isso. E na pandemia, principalmente, muita gente pensou isso, né? Pois é. Juntou uma grana. Eu tenho certeza que algumas pessoas nos comentários agora vão falar, eu tenho 2 dias de vida. Meu dinheiro dá pra 2 minutos. 2 minutos. Né, meu Lene? O meu Chega o nem pra dinheirinho assim, quanto tempo dura, né? Exato. Mas né, cara? Faz sentido faz isso. Quanto sentido. tempo dá? Eu parei de trabalhar com esse dinheiro. Porque, cara, eu não manjo muito dessas coisas. Depois a gente vai falar de toda a tua trajetória e como você lida com isso. Claro. Mas eu já não sou um cara mais... Não é novo, né? Eu tô com meus 39 anos, apesar de ter nascido em 1970, que eu dei aquela congelada no tempo, parei de contar. Mas eu fico pensando assim, cara, será que um dia eu vou poder parar de trabalhar? Assim, parar de trabalhar eu nunca vou parar. Eu gosto de fazer o que eu gosto. Mas trabalhar assim, de boa. Não pensando Só que eu por preciso fazer prazer dinheiro. mesmo. É. Sim. Quanto é... Eu tenho uma conta na minha cabeça, um número na minha cabeça, vê se eu tô errado. Eu quero saber de você. Eu tenho um número na minha cabeça que se a pessoa tem esse dinheiro no banco, ela tá tranquila pro resto da vida. Uhum. Quanto você acha que é? Hum. Não pense no seu padrão de vida. Pensa pra qualquer um. Pro resto da vida, É. eu diria que uns 5 milhões. É mesmo? Ah, depender da ambição de algumas pessoas. Eu achei que precisava ser mais, cara. Não. Com 5 milhões você consegue ajeitar. Tem gente, não, Tem o porque com rendimento. 5 milhões você faz vários investimentos, você pensa Ah. em várias coisas, e aí depende muito do nível de ambição da pessoa também, ou Não, melhor, tem uma vida... do lifestyle dela. Mas assim, Quanto que ela quer viajar gastar? uma vez por ano, Hum, ter um carro, uma casa e não... a primeira coisa que ela devia fazer com esse dinheiro é procurar investir. Tá. Nada de passivo. Passivo tira dinheiro do seu bolso, Passivo é ativo o quê? coloca. Uma casa, é passiva. A casa é passivo. Se você não está alugando essa casa é um Carro, passivo. carro que você usa é passivo. Passivo, só tira dinheiro do seu bolso, não Paquito, coloca. que não veio hoje, é... Passivo. E ativo também. É, também. Ele gosta da bagunça, É, né? exatamente. Então, e o que é ativo? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, se você tem ao mesmo tempo um imóvel, está alugando, Ah, tá. você tem algum tipo de rendimento em ações, você tem algum produto online que está vendendo recorrentemente, você tem um ativo. Tá. Então vamos lá. Você junta 5 milhões e tem uns produtos, algumas coisas correndo por você, aí tranquilo. Tranquilo. Senão aquele dinheiro vai ser consumido com o tempo e um abraço. Rapidinho. Né? É rápido, né? Rápido, Parece muito que é muito rápido. dinheiro, mas 5 milhões vai. Vamos lá, 5 milhões não dá nem $1 milhão. Aí uma 5 milhões de reais. doença, uma eventualidade. Exato. Como eu falei, depende muito da ambição da pessoa e do que ela pretende gastar. É. Tem gente que ficaria absolutamente tranquilo, sabendo fazer alguns investimentos com 5 milhões de reais, pro resto da vida não precisa trabalhar. Mas outras pessoas vão falar, pô, 50 milhões, 100 milhões. Depende muito. Agora, sabe um dado interessante? É que depois que você atinge, se eu não me engano, a conta é 33 milhões de dólares, ok? Tá. Você começa a entrar num nível de riqueza
Porque existem 5 níveis de riqueza. Ah, isso é interessante. Como Isso é que interessante. As pessoas acham que ou há rico ou há pobre. existe isso ou isso. Exato. E tem um monte de degrau. Tem um monte bilionário, de né? Tem bilionário, tem Multimilionário. zilionário, tem o que você imaginar. É assim, quando você tem um patrimônio, eu falo líquido mesmo, Tá. de uns 30, 40 milhões de dólares, eu não tenho um número redondo aqui na cabeça, mas alguns analistas observaram que, cara, peraí, pessoas que têm essa grana têm o mesmo estilo de vida que qualquer bilionário. É mesmo? Você tem 3 assistentes. Você chegou daqui, não adianta quanto você vai ganhar mais, vai ser o mesmo estilo de vida. Cara, você tem que fazer muita força para gastar a sua grana. Essa é a questão. Tá. A não ser que você queira comprar um jatinho continental, Uma ilha particular. uma ilha particular ou um mega iate. Tá. Beleza, cara, você tem seus 33 milhões, 35 milhões de dólares, você tem praticamente a vida que o Elon Musk tem. Sem precisar fazer o esforço que ele tem para manter aquele absurdo Exato. de... Exato. Faz sentido, cara. Exato. Faz sentido. Então, assim, se você me pergunta quanto eu quero ter, 999 milhões de dólares. Cara, não tem limite. Não tem limite, sacou? Entendi. Então, chega um determinado ponto que eu já observei isso. Nossa, eu queria ter, sei lá, X milhões na conta. Tá. Eu observei que, atingindo 20% daquele valor, eu já tinha um lifestyle daquele cara que tinha aquela grana. Entendi. Porque eu conseguia manter o meu estilo de vida com aquilo. Então, muita coisa é métrica de vaidade, é número. Cara, um bilionário, esses que você vê listado na Forbes, nos nas top listas. e tal. Esse cara não consegue gastar a grana que tem. Claro que não. Não dá. Aí que acontece que outros gastam por ele, né? Exato. Não é? Exato. E os 5 níveis de riqueza? Então, tem 5 níveis, eu não vou saber descrever todos eles aqui Tá. agora, mas esse nível, por exemplo, onde você já começa a ser um bilionário, agir como bilionário, mesmo sendo multimilionário, é o 3º nível. Tá. Cara, o 5º nível, eu já vou pular direto para ele. Você tem mais de 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão de dólares, vamos falar em dólar, porque Isso não é a minha empresa vale isso. Eu tenho. você tem. Ah, tá. Exatamente. Você tem. Porque tua empresa pode valer Não, sua empresa 20 pode... vezes mais Exato, que isso. exato. Não é- 20 vezes mais que isso. Eu tenho uma coisa que, desde adolescente, eu mantenho na cabeça. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa multimilionária, dono milionário. Qual é a lógica? Não entendi. A lógica é que você está sempre basicamente um passo atrás da sua empresa. A sua entendi. empresa ela tem que sempre... Ela tem que ser... Tá na frente. Exato. Na verdade, o último aqui é empresa bilionária, dono milionário. Falei errado. É isso. Tá. Então, cara, no 5º nível, você é uma pessoa que fala assim, porra, esse final de semana meu filho ele é fã do Neymar. Neymar, olha só, toma aqui 200 milhões para sua empresa aí de caridade, só aparece aqui no aniversário dele, bate uma bolinha. É nesse nível. Não, É nem desse dói nível. no bolso. Não dói no bolso. É tipo isso. Isso, né, velho? Eu acho que... Porque, vamos falar a verdade. Tem aquela frase de o dinheiro não traz felicidade. Mas normalmente quem fala isso é quem já tem dinheiro, né? Quem já tem dinheiro, exatamente. Porque o dinheiro dá um conforto, né, Cara, o dinheiro dá conforto. Sabe qual é o problema de gente que fala que dinheiro não traz felicidade? É que pode ser verdade e pode ser mentira. O problema do ser humano é a generalização. Então, uma pessoa foi lá uma vez e acredita que viu uma pessoa com uma mansão, uma grama bem verde, e ela falou o seguinte, quer saber, eu vou trabalhar minha vida toda para conseguir ter isso. Ela chegou lá, conseguiu a grama mais verde ainda, uma casa tão bonita quanto, e percebeu que aquilo não é o que ela queria. E aí, qual que é o lance? O que estava errado? O lance é que ela só escolheu comprar a coisa errada. O que não era pra ela, né? Exato. O meu nível de felicidade não é o teu nível nem o Exato. dele. O dinheiro, eu sou bem radical nisso e falo mesmo, ele não traz felicidade, ele manda buscar. Mas você tem que ser inteligente para descobrir o que você realmente quer fazer. Cara, tem gente que vai conseguir ser enormemente feliz simplesmente aposentando os pais, simplesmente, sei lá, largando o emprego, indo tirar foto, mundo afora, indo viajar, etc. Isso é felicidade. A questão é que, cara, a maior coisa que vai ligar você ao teu objetivo, às vezes, em muitos casos, é a grana. Você tem que ter grana, essa é a realidade. A gente vive num mundo capitalista. Não adianta. Tudo custa, né? Tudo custa alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, eu adoro o que o dinheiro pode me proporcionar em experiências e também em bens materiais. Eu separo muito as coisas, sabe? Muita gente às vezes olha aquele cara que tem carro, casa, mansão, etc. e pensa o seguinte, porra,
não deve ser feliz, é muito materialista. Desde que eu coloquei na cabeça que eu queria ter muita grana, bom, voltando um pouco lá atrás, eu tinha um grande sonho quando eu era adolescente de comprar um Camaro. Daí um amigo meu, ele me ligou e disse o seguinte, ó, adivinha só o que eu tenho? Tinha uns 17. Tá. Adivinha só, eu era fascinado, cara, com carro. Camaro é... O Camaro pra mim, depois... Pra mim era Land Rover. Meu sonho era ter uma Land Rover. eu assim. imaginava que com o Camaro eu ia ter aquela garota lá do Transformers. Sei. Sabe? Putz, linda ela. Né? Vê aí pra Esqueci gente o nome dela. Olha o nome dela aí, olha o nome dela. Hã? Não, o nome da atriz eu tô falando. Da atriz, Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. Pô. E aí, cara, continuando o raciocínio, ele me ligou e disse, tá aqui na minha garagem. Eu perguntei, mas como assim? O que esse cara tá fazendo na sua garagem? Era de um amigo do pai dele. E aí eu fui correndo até a casa dele, lavei o carro só para poder tirar uma foto. Que E cor que era o Camaro? Vermelho. Não era amarelo. Não. Amarelo já tava clichê já. Já por causa Nessa da época, música, já há ninguém muito mais tempo, queria cara, não amarelo. adianta. E aí, cara, o que mais me impressionou foi o fato de o amigo do pai daquele cara ter emprestado esse carro para ele. Eu pensei assim, nossa, esse é o meu sonho. Se eu tivesse com ele agora nas minhas mãos, eu ia praticamente ficar namorando esse carro o dia todo, limpando ele o dia todo na minha garagem. O cara emprestou pro amigo dele. Eu percebi o seguinte, nossa, ser rico é bom, mas não deixar com que os seus bens materiais te controlem deve ser melhor ainda. Entendi. Entendeu? Então assim, hoje eu tenho as minhas coisas, mas cara, se um carro Não não é uma obsessão. explodir, foda-se, eu vou dormir tranquilo. Sabe? Há outras coisas mais importantes, mas não é por isso que as pessoas têm que sempre dividir. Cara, com dinheiro você é feliz, você não é feliz. Sem dinheiro você é feliz. Não existe isso. Não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. E você falou de adolescência e você, moleque, conta a história. Você nasceu onde? Teus pais faziam o quê? Meus pais são trabalhadores, né? Típicos trabalhadores. Meu pai trabalhou na prefeitura da cidade onde eu nasci, em João Monlevade, por 20 anos. Onde é? No Rio? Não, em Minas Gerais. Como chama? João Monlevade. Duvido se eu conseguir pronunciar corretamente. João primeiro. Monlevade? Não é? Foi meio que um sotaque aí. Mas como que é? João Monlevade. Monlevade. Isso, João Monlevade. É perto É perto de Itabira, Ipatinga, umas cidades ali no interior de Minas. Cidade pequena. A 2 horas de Belo Horizonte. Ah, tá. Pertinho. 2 horas. E aí, bom, a minha mãe sempre teve uma loja de confecção, roupas, calçados, e tudo que os dois faziam era meramente para pagar as contas em casa, sabe? Meu pai era sempre muito aficionado com estudos, porque ele percebeu que, cara, ele era, segundo ele, o garoto mais inteligente da sala, de matemática. E aí o pai dele, no momento que viu que ele podia conseguir carregar peso, tirou ele da escola para ele poder trabalhar numa olaria de tijolos. Então ele vivia a vida carregando tijolos. O meu pai também já teve uma bicicletaria, ele foi mecânico de bicicleta. Então assim, nasci em João Monlevade, uma cidade bem pequena no interior de Minas. Ali eu fui muito influenciado, não só pelos meus pais, mas pelos meus amigos também, a seguir aquele caminho mais tradicional de estudo, etc., pelo qual não tenho nada contra. Eu só observei na época que, o assunto que eu quero estudar, eu não vi nenhum professor numa faculdade que tenha literalmente o know-how absoluto para me ensinar aquela matéria. Como ficar rico. Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é, não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso. Mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário. Sabe, tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Bem na minha adolescência eu era fascinado com jogos, jogava muito, cara. Mas não era um problema pra você o lance de grana? Vocês não passavam dificuldades? Não, dificuldade assim, não. Eu só não podia comprar aquilo que eu queria. Exato. Os meus pais sempre colocaram comida na mesa, tudo, sempre foram muito, me deram educação muito boa. Não tenho nada a reclamar. Meu pai, para mim, um herói. Ele cumpriu com cada uma das obrigações que um homem tem que cumprir para sustentar uma família. Entendi. Ele trabalhava de domingo a domingo e não tinha férias. Trabalhando na prefeitura, inclusive, ele trabalhou por 20 anos com caminhão de lixo. Caramba. Tá? Ele dirigiu o caminhão, ele tinha um caminhão de lixo. 20 anos fazendo isso.
E, cara... Você começou a observar isso. Por que esses caras ganham dinheiro e outras esses caras ganham dinheiro? Porque algumas profissões dão dinheiro e outras não. Exato. Pô, eu tinha meio que uma tara, cara, por tentar entender o que aqueles ricos faziam, porque a diferença era, na minha cabeça era muito absurda. Passava um carro, por exemplo, esportivo na minha frente enquanto eu estava indo para a escola e eu perguntava para os meus amigos, cara, como assim? Vocês não ficam intrigados em procurar entender o que aquele cara fez para conseguir comprar aquele carro? Eles, não, você viu o jogo ontem? Entendi. Eu era esse teu amigo aí, quando era criança. Eu era o cara que passou uma Lamborghini, o cara, você viu a Lamborghini? Eu falei, então, mas você viu o jogo ontem, cara? E inclusive eu vi, né? Infelizmente, eu tava lá no estádio e o Corinthians perdeu. Mas daí eu comecei a pesquisar a coisa e tal. Eu gostava muito de jogos nessa época. E eu ficava pedindo pro meu pai e minha mãe uma placa de vídeo para eu conseguir rodar os jogos no computador ali. Para quem sabe que não é, a placa de vídeo cara, né? É uma peça ali que você tem que ter para aumentar a computação gráfica. E uma placa boa é cara, né? É, cara. Crysis na época, né? Um jogo que saiu aí e tal. Eu era dessa época aí. Mas você era de brincar na rua também? Cara, muito pouco. Não, é mesmo? Nunca brinquei na rua. É Ficava mais em casa. Era o Weirdo, aquele cara mais estranho, sei, sabe? Sei. É mesmo? Então, a galera não... E tímido também ou não? Já era tímido. É. Era tímido. Na verdade, não tímido para as coisas que eu gostava de falar. Pô, se a gente entrasse num assunto aqui como estamos falando agora... Mas você apresentava o trabalho na frente sem problema? Na frente apresentava sem problema. Cara, eu era o garoto mais popular da escola. É? Era. Quem está aí me assistindo, inclusive, vai poder contestar aqui nos comentários. É mesmo? Era o cara mais popular da escola. Mas por quê? Você conversava com toda a turma? Eu zoava pra cacete. Eu ia pra diretoria todo dia, a verdade é essa. De bagunça? Bagunça. É mesmo? Eu ficava dando mortal pra trás na grama. Aí a diretora não gostava. Cara, eu era um terror na escola. Você tá com quantos anos agora? 27. Pô, na tua época não é do He-Man, não, né? Era. Porque ele é o Príncipe Adam, né? Total. Não é total, cara? Muito. Tô esperando no final ele falar, então, amiguinhos, hoje vocês aprenderam. Então, como é que é? Cara mais velho tão ligado, né? Como que é no episódio? No episódio de hoje, vocês aprenderam com Vilela o que é quilometragem de mulher. Para! Exato, cara.